Fala, turma do agro! Hoje a gente vai resolver mais duas questões da prova de uma prova antiga que eu tenho aí de hidráulica. E as questões que a gente vai resolver vai ser essas 5 e essas 6. Começando pela 5 e falando do que essas questões vão falar, essa aqui vai envolver pressão e essa daqui vai envolver manometria, que vai envolver pressão também de certa forma. E aí, bora lá. A quinta questão diz assim: determine a pressão em MCA no fundo de uma caixa d'água cilíndrica. Caixa d'água é um objeto, né? E quando ele fala cilíndrico, ele quer dizer que o fundo e o topo têm a mesma largura. Isso é um objeto cilíndrico e geralmente redondo, né? O fundo é redondo e o topo é redondo. E eles têm a mesma área, o fundo e o topo. E aí ele diz que essa caixa d'água cilíndrica tem 1,5 metros de diâmetro. Quando ele fala de diâmetro, geralmente a gente pode subentender que ele está dando a área, porque dá para a gente calcular a área só com o diâmetro. E como pressão é força sobre área, então esse valor aqui vai ser importante, 1,5 metros de diâmetro. Então, beleza, a caixa tem 1,5 metros de diâmetro. E dentro dela, ou seja, contendo nela 2.000 litros de água. E aqui ele fala a densidade da água. E essa densidade é para a gente saber quanto que vai ter de massa nesse volume de 2.000 litros, né? E 1.500 litros de óleo. E ele também dá a densidade do óleo. E a gente tem que calcular a pressão no fundo dessa caixa d'água. Ou seja, para saber a pressão aqui, a gente vai ter que calcular a área do fundo da caixa d'água e calcular a força que está sendo exercida no fundo dessa caixa d'água por essas substâncias, pela água e pelo óleo. E depois transformar isso em MCA para dar o resultado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calcular a área do fundo dessa caixa. Ela tem 1,5 metros de diâmetro. Então, para calcular a área dessa forma, tendo o diâmetro, a gente vem para a fórmula de área. Área é igual a πr ao quadrado, sendo que r, que é o raio, é o diâmetro dividido por 2. Então, eu só pego o valor que ele deu lá e divido por 2. R é igual a d sobre 2. Que é o diâmetro dividido por 2. Dá 1,5 dividido por 2. 1,5 é o valor que ele deu lá de diâmetro. E o resultado, ou seja, o raio, vai ser 0,75 metros. Porque aqui, esse 1,5 estava em metros. E aí a gente vem para a fórmula da área. Área é igual a πr ao quadrado. E aí, R a gente descobriu que é 0,75. Colocamos aqui e fazemos a conta. Π é 3,14, mesmo de número. Mas na calculadora de vocês, você tem como colocar o valor de π aí, se você clicar no símbolo de π. E aí já aparece o valor inteiro. Aí você pega ele e multiplica por, aqui é bom você botar um parêntese, 0,75 ao quadrado. E aí vai dar esse valor, que é o valor da área. Ou seja, o fundo da caixa vai ter essa área. Então, beleza, a primeira informação que é a área a gente já tem. Agora, a gente vai para as massas desses líquidos, para a gente saber a força que esses líquidos vão estar exercendo sobre o fundo dessa caixa. Aqui eu já desenhei o que ele tinha falado lá, ou seja, 1.500 litros de óleo aqui, eu botei embaixo, mas tanto faz que ele não falou a ordem, e aqui 2.000 litros de água. Primeira coisa que eu fiz foi transformar isso em unidades do SI, que é quilo por metro cúbico. Lá ele fala assim, que a densidade, deixa eu focar, ele fala que a densidade aqui, da água é 1 grama por metro cúbico. A gente sabe que a densidade da água é também 1.000 quilos por metro cúbico.
Aqui você pode usar alguma técnica aí para transformar. Tem um vídeo aí que eu falo só sobre transformações de unidade de medida. Aqui, se você for transformar em quilo, você divide essa grama por 1000. E aqui, para transformar em metro, você teria que multiplicar, se não me engano. Mas aqui, como está pelo outro lado da barrinha de divisão, você faz a operação contrária. Ou seja, se você tiver que dividir ou multiplicar para transformar, como ele está depois da barrinha de divisão, você inverte. Ou seja, eu tenho que multiplicar, por exemplo, para transformar em metro. Então agora eu vou ter que dividir para transformar isso aqui em metro. Aí tem um vídeo que eu explico só sobre essas transformações. Caso você tenha dúvida, dá uma olhada aí na descrição que eu vou ver se eu deixo aí o link. Se eu não deixar, procura aí no canal que tem o link desse vídeo. Então, a gente sabe que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Se ele deu isso aqui, a gente nem precisa usar outra coisa para transformar essa unidade de medida. A gente sabe que 1 grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que 1000 quilos por metro cúbico, porque a gente sabe que essa é a densidade da água. Então a gente pode usar essa mesma lógica para já saber aqui a densidade do óleo. Se 1 grama por metro cúbico é 1000 quilos por metro cúbico, 0,80 vai ser 800 quilos por metro cúbico. É uma regra de 3, que dá para você fazer para agilizar o processo. 1 grama por metro cúbico, por centímetro cúbico, está para 1000. E 0,8 vai estar para quanto? Aí você fazendo a conta aí, provavelmente vai chegar no valor 800. Então é isso. Vamos vir aqui, mais resumidamente, observando aqui você vê que se isso aqui é 1000, se 1,00 é 1000, 0,800 é 800. Então eu já transformei aqui em unidades do SI, e aí ficou dessa forma. A densidade da água, 1000 kg por metro cúbico, e a densidade do óleo, 800 kg por metro cúbico. Tendo a densidade e tendo o volume, que foi o que ele falou, a gente consegue calcular a massa pela fórmula de densidade, que está aqui, ó. Deixa eu ver. Vamos lá para calcular essa massa, ou para a gente ver como é que a gente calcularia. Pegando a fórmula de densidade, a gente tem que densidade é igual a massa sobre volume. Se a gente quer saber a massa, a gente joga esse volume para o outro lado multiplicando. E aí vai ficar volume vezes densidade é igual a massa. Dessa forma aqui, ó. Volume vezes densidade é igual a massa. Então a gente já sabe que para descobrir a massa é dessa forma que faz. Você pode ou fazer logo a conta, ou jogar na fórmula seguinte, que é a fórmula de força, a fórmula seguinte que a gente vai usar. Porque a gente já tem a área e a gente quer saber a pressão. A questão pergunta a pressão. Pressão é força sobre uma área. Então, se a gente já tem a área, agora falta só descobrir a força. E para descobrir a força, você precisa da massa. Então, bora lá. Digamos que você queira já daqui fazer a conta da massa das duas substâncias. A densidade dela, da água, não é 1000 quilos por metro cúbico, e o volume dele aqui não é 2.000 litros, que é a mesma coisa que 2 metros cúbicos. Então, a densidade é 1000 e o volume é 2. 1000 vezes 2, 2000. Então, a massa da água vai ser 2.000 quilos. Já que o óleo, o volume dele é 1.500. Então, aqui em volume vai estar 1.500 litros, né? A gente tem que colocar em metro cúbico, ou seja, 1,5. O volume aqui vai estar 1,5. E a densidade do óleo é 800. Então, aqui vai estar 800 vezes 1,5. 800 vezes 1 dá 800. 800 vezes 0,5 dá 400. 400 mais 800, 1.200. Então, 1,5 vezes 800 vai dar 1.200. Ou seja, a massa do óleo é 1.200. Pronto, a gente já tem a massa. Agora, observando a fórmula de força, a gente vê que a força
é igual a massa vezes aceleração. E a gente já tem a massa. Então, a gente já consegue calcular a força para depois calcular a pressão, já que a gente já tem a área. E pressão, ó, novamente falando, é força sobre uma área. Então, bora lá. Ó. A gente já tem a massa dos dois, então bora calcular a força que cada um está exercendo aqui. A água, a massa dela é 2.000. E a aceleração é a da gravidade. Já que não falou de nada empurrando eles aqui, a aceleração é da gravidade. Então, a massa é 2.000, que a gente já calculou ali atrás, e a aceleração é 9,81. E fazendo essa multiplicação, a gente tem que a força é igual a 19.620 newtons. Por que é importante já colocar isso aqui em unidades do SI? Porque você sabe que quando o resultado sair, vai sair em newton, que é a mesma coisa que várias unidades de medida, é quilo vezes metro por segundo ao quadrado, se não me engano. Mas se você fizer a conta com quilo e metro por segundo ao quadrado, que é a unidade aqui de aceleração da gravidade, vai sair em newton. Então, beleza. A gente já tem aqui o resultado da força que a água está exercendo ali, naquela situação. Agora o óleo. A gente sabe que a massa dele é 1.200. E a aceleração é a mesma da gravidade. Só que o que é que eu fiz aqui? Em vez de colocar o valor 1.200, que é a massa do óleo, eu coloquei o que é que representa a massa. A massa não é densidade vezes volume? Então eu coloquei aqui, ó, densidade vezes volume, entre parênteses, e fora do parêntese a aceleração. Ou seja, a mesma coisa que está aqui, ó, massa vezes aceleração. Aí eu só substituí os valores que ele deu, que é 1,5 metro cúbico, né, o volume aqui do óleo, 1,5 metro cúbico, ou seja, 1.500 litros. E a densidade, 800 kg por metro cúbico, que é a densidade que a gente viu aqui, ó. Então, 1,5 vezes 800 vai dar 1.200. E isso a gente vai multiplicar por 9,81, que é a aceleração da gravidade. E isso vai dar 11.772 newtons. Ou seja, essa é a força que o óleo está exercendo sobre o fundo da caixa naquela situação. Então, a força total que vai estar sendo exercida sobre o fundo da caixa vai ser a força da água mais a força do óleo. E a pressão vai ser o quê? A soma dessas duas forças dividida pela área do fundo da caixa, já que pressão é força sobre uma área. Pressão é força sobre a área. A força, como eu falei, é a soma da força que essas duas substâncias estão exercendo. Então, vai somando isso aqui, ó, que a gente viu anteriormente, 19, que é a força da água, 19.000 newtons, e 11.000 e tantos newtons, que é a força do óleo. A gente vai ter que a força que vai estar sendo exercida sobre o fundo da caixa vai ser 31.392 newtons. É a força total aqui, a força da água, mais a força que o óleo está exercendo também. E a área do fundo da caixa, a gente já descobriu lá no início do vídeo, ó, que é 1,767 metros quadrados. Então, a gente vai ter que a pressão exercida sobre o fundo da caixa é 17.765,70 newtons. Estava aqui em cima o newton, ó, newtons por metro quadrado. Metro quadrado. E isso aqui é a mesma coisa que Pascal. Então, a gente pode dizer também que isso é 17.000 Pascal. Então, beleza. A gente já tem a pressão que está sendo exercida sobre o fundo da caixa. Só que, num vídeo que eu falei aí das unidades de medida, eu dava a relação de quilopascal com várias outras unidades. Então, vamos transformar isso aqui em quilopascal. Quilo é 1.000.
Se eu quero botar a letra K, eu divido esse valor aqui por 1000 e boto a letra K aqui na frente. Ou seja, isso aqui é igual a esse mesmo valor dividido por 1000 quilopascal. Porque o K aqui de quilo vai equivaler a 1000. Então, quando eu coloco o K, é a mesma coisa que eu estou dizendo que é esse valor vezes 1000 pascal. Ou seja, eu peguei isso aqui, dividi por 1000, porque o K é 1000, ou seja, tirei daqui os 1000 e coloquei em forma de letra. Aqui, ó. Então é isso, 17,766 quilopascal. E aí a gente tem que 101,325 quilopascal equivale a 10,33 MCA. Por quê? Porque a gente quer saber em MCA, que a questão pergunta em MCA. Ó. Essas relações tem aí no vídeo das unidades que eu postei aí no YouTube, procura aí no canal que você acha. Então, beleza. A gente sabe que isso de quilopascal equivale a isso de MCA. E a pressão que a gente descobriu, ó, 17,766 quilopascal, vai equivaler a quantos MCA? A gente pega esse valor, multiplica por esse e divide por esse. Faz uma regra de 3 aqui. Faz a conta da regra de 3. Fazendo essa conta, a gente vai ter que esse valor aqui equivale a 1,811 MCA, que é a resposta da questão. Então, a pressão exercida sobre o fundo da caixa vai ser 1,811 MCA. Agora vamos para outra questão que fala assim, ó. Caso não entendeu essa, volte aí no vídeo. Eu estou vendo se eu dou uma acelerada aqui para o vídeo ficar um pouquinho menos extenso para você conseguir assistir de boa. Então, caso não tenha entendido, reassista até entender. Qualquer dúvida a mais, deixa aí nos comentários que eu vou ler e tentar ajudar. E bora aqui para outra questão, que fala assim, ó. Num manômetro do tipo tubo U, que é aqueles manômetros que é um U mesmo assim, ó. Eita, U bonito, menino. É tipo um U assim, só que feito um U mesmo, sem ser feito desse jeito. E aí você bota um líquido qualquer aqui dentro e na ponta você bota líquidos diferentes para saber a pressão que cada líquido está exercendo, a força que cada líquido está exercendo sobre aquela área. E aí, ó, ele diz assim, colocou-se nesse tubo U 2 líquidos immiscíveis. Um com densidade relativa 1,09. Se a gente quer saber a densidade absoluta, é só multiplicar isso aqui por 1000, vai dar 1090 quilos por metro cúbico. E o outro líquido, ele botou 2, ó, um deles, que ele botou em um lado, é esse. E o que ele colocou no outro é esse de 0,84 de densidade relativa, que é a mesma coisa que 840 de densidade absoluta, ou seja, 840 quilos por metro cúbico. Aí ele fala, ó, sabendo-se que a altura da coluna do primeiro fluido é essa, pergunta-se qual deve ser a altura do segundo fluido para que ocorra um equilíbrio. Ou seja, você tem um fluido que é mais pesado e ele tem uma certa altura. E você quer saber quanto que tem que ter do outro líquido, que é menos pesado, para ele meio que equilibrar, para ele ficar equilibrado essas duas substâncias. E isso dá para se resolver de uma forma muito simples, usando o mesmo raciocínio de densidade. Porque densidade é massa sobre volume. Só que se você não tiver informação de volume, você pode usar alguma outra informação de quantidade, nesse caso aqui, como a altura que ele falou. Ó. Então você imagina que essa altura é o volume. Imagina aí. E aí você monta as informações. Líquido A, líquido B, os dois líquidos que ele falou. A densidade aqui dos dois líquidos, ó, um tem 1090 kg por metro cúbico, o outro tem 840. E a massa, aliás, a altura, que é a que a gente vai imaginar que é o volume, é 0,8
12,20 metros. Ele dá aqui em centímetros, mas para não confundir somente, eu vou transformar isso aqui em metros. E vou colocar aqui em metros, ó, para ficar em unidades do SI. Quilo por metro cúbico, metro e quilo. Então imagina que essa altura é o volume. E arma a conta da mesma forma. Porque essa é a informação de quantidade que a gente tem. Densidade é um valor de proporção. E altura, ou melhor, volume, massa, essas outras características são valores de quantidade. Então é tipo assim, eu tenho tanto de uma substância que tem essa característica. Aí você consegue saber outras coisas dessa substância. Mas se você só souber a característica da substância, não souber nenhuma quantidade dela, você não consegue saber muita coisa. Então vamos lá, ó. Ele falou as densidades e falou a altura, que a gente vai imaginar aqui que é o volume. E aí, a gente quer saber o seguinte: quanto que a gente tem que ter de altura da outra substância para a força que essas substâncias vão estar exercendo serem as mesmas, o peso ali, a massa delas serem a mesma. Então, como é que a gente faz? A gente vem primeiro para a substância que ele dá a densidade e dá a altura. Ou seja, aqui ele diz aqui, ó, que a densidade é 1,09, densidade relativa, e a absoluta é 1090, porque é só a gente multiplicar isso aqui por 1090 quilos por metro cúbico. E essa substância com essa característica está nessa quantidade, 12,20 centímetros. Então a gente colocou aqui, ó, os 12,20 centímetros, só que em metros. E aí assim a gente consegue saber a massa, ter uma ideia da massa que essa substância vai ter. Claro que o ideal era você fazer isso aqui realmente com volume, porque aí você ia ter realmente uma massa significativa. Mas aqui é só para a gente ter ideia de quanto que a gente teria de massa dessa substância. Então você bota aqui, ó, a densidade e o volume, que a gente está considerando ser a altura. Para descobrir a massa, não é pegando a fórmula de densidade, não é jogar o volume para cá e fazer ele multiplicando pela densidade para descobrir a massa. Ou seja, colocando assim, ó, passa o V para o outro lado, fica assim, V vezes D é igual a M, que é a massa. D é a densidade, V o nosso aqui é a altura. Então, substituindo esses valores dessa primeira substância, a gente vai ter aqui 1090 e aqui 0,1220. E a gente vai ter que a massa dessa substância iria ser mais ou menos, se isso aqui fosse um volume, 132,98 quilos. Ou seja, a gente vai colocar essa massa aqui. Beleza, colocamos a massa aqui, então agora a gente já tem a densidade dela, o volume, entre aspas, dela, o espaço que ela está ocupando, né? E a massa que esse espaço que ela está ocupando tem. Para elas estarem em equilíbrio, elas têm que ter a mesma massa. Então, a substância B vai ter que ter a mesma massa que essa que a gente descobriu. Ou seja, os mesmos 132,98 quilos. Então, agora a gente já sabe da substância B uma característica e a quantidade dessa substância que está presente. E agora só falta a gente descobrir essa outra característica, que a gente consegue descobrir pela mesma fórmula de densidade. Ó. Isso aqui a gente está considerando que é o volume, então a gente pega a fórmula de densidade de novo e rearranja para descobrir agora o volume. Ó. Joga o V para cá e traz a densidade aqui para baixo. Fica assim, V é igual a M dividido por D, ou seja, massa dividido por densidade. E aí, substituindo aqui os valores, ó, a massa é a mesma da outra substância, já que elas têm que estar em equilíbrio, as massas têm que ser a mesma. E aí, a densidade é 840, como a gente já tinha calculado antes. Assim, a gente vai descobrir que o volume, ou nesse caso, a altura que vai ter que ter dessa substância, para ela ter a mesma massa da outra, vai ser 0,1583
metros. E aí você pode botar a resposta em metros ou transformar de volta em centímetros. Se você quiser transformar de volta, o resultado aí vai ser 15,83 centímetros. Resumindo, aqui a gente faz assim, ó. Você pega a característica da substância, que é a densidade, e a partir dela, aliás, a partir dela e da quantidade que ela tá, você calcula uma outra característica. Isso tudo de uma substância. Depois, você vai fazer o quê? Você sabe que essa característica é igual das duas. Porque tem que ter, né? A massa aqui tem que ser igual para ela estar em equilíbrio. Então, essa característica aqui é igual. Ou seja, a gente sabe, de novo, uma característica. E agora, da substância B. E a gente sabe, aliás, isso aqui é uma quantidade, na verdade, né? Característica é a densidade. O volume, ou a altura, e a massa são quantidades. Então, a gente sabe agora que essa quantidade da substância A vai ter que ser a mesma quantidade da substância B, que é a massa. A quantidade que vai diferenciar, que vai mudar aqui, vai ter que ser a altura. Porque a gente sabe que para estar em equilíbrio, né, não tem nada a ver a altura. O que tem a ver é massa, é peso. Então, beleza, você descobriu aqui essa outra quantidade, agora da substância B. E você tem a característica dela. Então, a partir dessas duas informações, você calcula quanto que é essa outra quantidade da substância B, de forma resumida. Claro que você pode aprender isso aí de outras formas também, mas a forma mais simples que eu achei de fazer isso foi assim, com esse raciocínio. Dá para você fazer aí tranquilamente. Se você quiser fazer até direto na calculadora, ó, dá para fazer assim. Você não tem a densidade dela, da substância A, você faz, ó, isso vezes isso vai dar a massa. A massa que é a mesma da substância B. Aí você pega essa massa e faz como se fosse fazer a conta ao contrário. Só que em vez de voltar para cá, se você voltar para cá, você vai ter esse valor. Só que em vez de voltar para cá, você volta colocando esse valor aqui, ó. Você meio que troca de lado e faz a divisão, né? Você multiplicou aqui, ó, esse vezes esse e deu esse. Agora você faz esse dividido por esse. Ou por o que está aqui em cima, só que agora da substância B. Você vai ver que vai dar esse mesmo resultado. Em outras palavras, você consegue o mesmo resultado pegando esse, multiplicando por esse, chegando nesse valor, e aí dividindo pela densidade da substância que você quer agora, que é a B. Ou seja, você vai dividir por 840. Multiplicou, deu isso. Você pegou isso e dividiu pela densidade da substância B. Vai dar já essa altura direto. Pode fazer aí que dá certo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, clica no gostei, se inscreve para agradecer. Se ficou com alguma dúvida a mais, deixa aí nos comentários. E virou quase um podcast. Meia hora. Valeu, tchau e até o próximo vídeo.